Curitiba, né? Ó, o pessoal achando que está em Foz do Iguaçu, cara. Tá vendo? O pessoal está achando que está em Foz do Iguaçu e não deu certo agora, né? Minha gente, dando continuidade então aos nossos trabalhos, já tomando o assento aqui na mesa central dos nossos trabalhos, o presidente José Calixto, ele vai falar com a gente, vai fazer um balanço organizativo e político da nova central, né, diante desse quadro que nós temos hoje à nossa disposição. Então, a nova Central Nacional se reuniu agora no começo do mês, agora no meio do mês de agosto, em Brasília, reuniu o seu Conselho Deliberativo e fez um diagnóstico e tal, e traçou um plano de ação que o Calixto vai expor para a gente daqui a pouquinho. Né? Então eu gostaria de, para coordenar os trabalhos, pedir que o nosso companheiro César de Oliveira, que é secretário-geral aqui da FETRACONSPAR, que ele pudesse fazer a coordenação dos trabalhos. E para acompanhar o companheiro César, pedir que o nosso presidente Ilcinho, da FETEPAR, né, pudesse acompanhar na mesa. Pedir também que o nosso presidente Reinaldinho Barbosa Pereira pudesse também acompanhar essa mesa, né? Vamos aqui colocar nossa estrutura. O João Batista, parece que ele não está aqui com a gente nesse momento, mas assim que chegar, a gente pede para ele também acompanhar. E pedir para o nosso secretário de Relações Internacionais da nova central, o companheiro Geraldo Rantu, também fazer parte da mesa aqui, né, nesse processo de debate e diagnóstico aqui da nova Central Sindical de Trabalhadores. Então, daqui a pouco o companheiro Reinaldinho está chegando, né? Beleza? Então, de imediato, já passa a palavra para o companheiro César, para que o companheiro César possa, então, né, dar continuidade aos trabalhos. Obrigado, presidente Denilson. Quero mais uma vez agradecer ao nosso presidente da nossa Central Nacional, o companheiro José Calixto Ramos. E sem mais delongas, né, pelo atrasado já da hora, quero também, Calixto, dizer que a plenária é toda sua. É muita gente para mim, né, pô? E só tem 99% homem, né? Puxa vida. Estou arrumado, né? Bom, minha gente, eu quero primeiramente cumprimentar aos colegas aqui da mesa, cumprimentar as companheiras, cada um dos companheiros que participam desse evento, destacar a atuação do presidente da nova central, companheiro Denilson, por esse ato que ele está fazendo, que me parece um ato ordinário, né? Porque teve prestação de contas, isso tudo, né? A lição de casa foi feita. Mas dizer da nossa grande satisfação em poder participar um pouco com vocês, né, desse momento de dificuldade que o movimento sindical, creio que com raríssimas exceções, vive, né, em face das medidas adotadas pelo Congresso Nacional, com apoio do Poder Executivo e com o chancelamento, por último, do Supremo Tribunal Federal. Como sabem, o Toninho já falou que um homem apenas, quer dizer, um deputado apenas, ele foi o responsável por toda essa situação calamitosa que passa o movimento sindical. Foi exatamente o deputado Rogério Marinho, exatamente porque no projeto de reforma trabalhista não constava a retirada da contribuição compulsória. E ele pôs, dizendo que era uma questão de honra, pôs e conseguiu aprovar de forma inteligente, porque de forma inteligente, muito sagaz, na verdade,
mas ele não eliminou textualmente na lei a contribuição. Em 6 artigos da lei, ele fala que tudo que a CLT fala sobre contribuição compulsória, ele fala na lei, só que acrescentou que precisa autorização prévia e expressa do trabalhador para que o empresário fique obrigado a descontar. Então, com isso, na prática, retirou para nós a contribuição compulsória. Então, o que aconteceu? Uma verdadeira crueldade que fez com o movimento sindical, com a classe trabalhadora de modo geral, que exatamente ele conseguiu precarizar todas as relações de trabalho e cortou, na prática, o único recurso compulsório que nós tínhamos para trabalhar, especialmente as federações, as confederações e as centrais sindicais. E tirou um percentual significativo dos sindicatos que contava com um percentual também da contribuição compulsória. Então, nos deixou, na verdade, cortou as nossas pernas, né? E disse: agora vocês estão livres, têm liberdade para fazer o que entenderem. De pernas cortadas é difícil, né, você fazer alguma coisa. Então, esse é, na verdade, o quadro que nós estamos vivenciando. Pelo que nós temos vivido pelo país afora, não estamos ainda encontrando um norte, quer dizer, uma luz que pudesse nos dar um certo alento. Primeiro, começamos a trabalhar no sentido de fazer com que as deliberações das assembleias tivessem validade como autorização, conforme a lei. Não conseguimos, em que pese termos ganho mais de 120 ou mais processos admitindo essa possibilidade, mas vem sempre uma reação da classe empresarial de forma muito profunda, a ponto de esses projetos, aliás, essas deliberações judiciais estarem começando a subir da vara para os tribunais regionais, né? Temos algumas poucas deliberações de tribunais, já em sede de tribunal, mas ainda com a possibilidade de recurso do empresário para o Tribunal Superior do Trabalho, e é um processo que, como se trata da ação sindical, é um processo que pode vir até o Supremo Tribunal Federal, né? Muito bem. Nós tínhamos como esperança, a grande esperança nossa, era o Supremo Tribunal Federal nos dar uma possibilidade de fazer esse tipo de negociação. Lamentavelmente, perdemos, foram 6 votos contra nós e 3 a favor, e 2 ministros que estavam ausentes. Então, quer dizer, quem assistiu, ou quem pegou depois na internet os votos de cada ministro, deu exatamente para entender que os ministros fizeram uma espécie de discurso para uma plateia, deixando de lado a questão constitucional, deixando de lado a prática existente, enfim. Foi um verdadeiro carnaval onde despejaram, né, mentiras, ódio, desprezo à estrutura sindical brasileira. Isso foi o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. A ponto
de a própria presidente, que não havia necessidade de votar, terminou fazendo o voto, acompanhando aquele mesmo descalabro do Supremo. E não foi por falta de contato, porque nós tivemos vários contatos com vários ministros, mas a verdade é que não logramos isso. No caso de um dos ministros, que foi o mais sagaz, o Gilmar Mendes, ele chegou a confundir a associação com o sindicato e assim sucessivamente. Então foi um descalabro total, foi uma decepção total, né? Então nós não... A esperança que nós tínhamos no Supremo, por ser o órgão maior, do Judiciário Trabalhista, o do Judiciário de modo geral, nós perdemos fragorosamente, com justificativas das mais aberrantes possíveis. Então nós perdemos aquela esperança. Ficamos ainda na esperança de que os processos que nasceram nas varas do trabalho, eles pudessem subir, né? E quem sabe até o Tribunal Superior do Trabalho nos dá uma oportunidade de ali morrer. Mas isso também ainda não conseguiu, esse processo não subiu ainda até essa instância. Então nós, quer dizer, era na verdade uma vela, uma luz acesa, né, que terminou o Supremo apagando essa luz. Então nós ficamos, praticamente continuamos sem rumo. Quer dizer, essa é a verdade. Hoje nós somos capazes de desafiar, que eu fiz isso em vários seminários e conferências, quem tem um caminho para que nós pudéssemos seguir aquele caminho e contornar, né, essa situação de, em muitos casos, de desespero que o movimento sindical está passando, né? Bom, na nossa central, nós reunimos há pouco, e já com um número menor, legal, porém número pequeno de participantes, porque não houve possibilidade de nós bancarmos, como sempre fazíamos, passagem para todos os participantes do Conselho Deliberativo, né, com passagem, estadia, alimentação e tudo. Não houve essa possibilidade. Então nós convocamos e quem foi exatamente com despesa da sua própria entidade ou da central estadual. Quer dizer, para nós foi, eu não diria que foi uma decepção total, porque é a situação, e o Estatuto permitia fazer isso, né, mas nós acostumamos, né, o pessoal ser convocado e tudo pago, todo mundo estava lá sem problema nenhum, né, e dessa vez não foi possível. Mas aí nós discutimos quer dizer, uma discussão muito ampla com o Conselho, primeiro com a diretoria, depois com o Conselho, e deliberamos tomar algumas medidas, né, para que a Central Nacional tenha condições de sobreviver mais um pouco, né? Mas nessas medidas que já foram aprovadas, nós fomos obrigados a demitir 9 empregados nossos, 9 colaboradores nossos, né? Quer dizer, o nosso número é pequeno, mas nós demitimos mais da metade, né? Então hoje nós estamos vendo com um grupo o indispensável para manter a casa em ordem. Tivemos que forçar um pouco por exemplo, a CNTI, quer dizer, passou para uma contribuição de 5 para 10 mil reais. A Contrato, que é o presidente Moacir, fez o mesmo. O João Domingos, da CSPB,
aumentou mais um pouco. E me parece que ficou por aí. Aí, bom, como não bastasse, nós vamos fazer um caixa. Aí adiantamos 1 ano de contribuição. Para pegar um dinheirinho no caixa e você, pelo menos, vai trabalhar um pouco mais folgado. Né? Mas daí chegou uma hora que, agora não dá para esperar. Aí 9 companheiras e companheiros nossos tiveram que ser dispensados. Né? Muito bem. No caso das confederações, a situação não é também diferente, porque todos têm me procurado e reclamado da mesma coisa. No nosso caso específico, vocês sabem, a CNTI, para ter uma ideia, nós, ano passado, dia 10 de maio, entrou no caixa da CNTI 8.200.000. Mesma data de maio deste ano, entrou 700 e poucos mil reais. Quer dizer, nem 10% entrou para a confederação. Aí o caso, como a confederação tem um pouco de gordura, que a gente chama, né, tem um pouco de caixa, nós temos condições de trabalhar da maneira como está. Temos condições de trabalhar mais 1, 2 anos e aplicando um choque. O choque foi, bom, tem gratificação, tem, então tira, né, só mesmo aquela verba de manutenção afinal de contas, da vida da sustentação do diretor que fica à disposição daquela entidade. Então fizemos isso logo na nova central. Aliás, primeiro fizemos na CNTI, em seguida fizemos na nova central. Então todas essas, vamos dizer, essas verbas que nós usamos de representação e tal, nós tivemos que abolir para poder manter a nossa central de pé ainda, né? Bom, mas aí podem perguntar, e daí não faz mais nada? Nós estamos trabalhando em, eu diria, 5 linhas distintas. Uma delas é o aguardo a publicação do acórdão final do Supremo Tribunal Federal. Porque nesse acórdão poderá ter alguma brecha que você possa entrar com outro tipo de recurso, né? É evidente que, independentemente de haver essa brecha ou não, nós já estamos com o material pronto para entrar, pelo menos com um agravo de declaração, por exemplo, que dá para ele esmiuçar ou força um pouco o embargo, que chama embargo de gaveta, mas não é embargo de declaração, que dá para você fazer uma interpretação e pedir que ele nos retorne com o resultado dessa interpretação. Esse é um caminho. Não sabemos, deve sair, não deve demorar, né? Bom, estamos com 2 trabalhos em torno do Sistema S. O primeiro passo do Sistema S é que tramita no Congresso um projeto que, de acordo, se for aprovado conforme está, a segurança vai ter uma participação de 25% do Sistema S. Aí nós estamos já com as emendas prontas para dar entrada a qualquer momento. Na mesma linha, nós estamos com um decreto também pronto para pedindo uma participação no Sistema S.
Aí é um decreto que naturalmente vai, se acatado pelo Congresso, vai atender, eu diria, a todas as organizações, não é? Porque o sistema tem recursos suficientes para isso, sem, contudo, abalar, né, o trabalho que é prestado pelo Sistema S de modo geral. Nós temos um levantamento de arrecadação de quase 20 bilhões de reais do Sistema S, e aí nós estamos pedindo desse um pequeno percentual para a estrutura sindical. Com uma justificativa até muito simples, né, entre patrões e empregados, o patrão não discute mais contribuição sindical, porque ele tem um Sistema S, né? O benefício é interessante para todo o setor empresarial. Eu tenho aqui um levantamento rápido aqui que o Geraldo me passou, para vocês terem uma ideia. Aqui no Paraná, a receita de janeiro a julho de 2018 para o SESI do Paraná foi de 198 milhões de reais. Só o SESI do Paraná. Para vejam os SESI no Brasil, nos 27 estados da federação, né? Quer dizer, então o governo tirou a contribuição compulsória que atendia à necessidade da organização sindical de trabalhadores, mas manteve o Sistema S intacto, né? Exatamente porque ele evita a pressão que o empresário possa fazer, que viria em nosso benefício para manter a contribuição compulsória, né? Bom, só para ter uma ideia aqui do Paraná, se for pelo Brasil todo, aí chega perto de 20 bilhões de reais. Bom, então, essas duas linhas de trabalho é exatamente com relação ao Sistema S. A outra linha de trabalho é exatamente a seguinte: o governo, através de um decreto recente, ele destinou 890 e poucos milhões de reais para o Senar. Ora, e por que não dá o mesmo tratamento para os trabalhadores? Né? Nós estamos nos dirigindo ao presidente da República para pedindo a ele o mesmo tratamento. É evidente que quando foi divulgada essa nota, algumas centrais, como a Força, por exemplo, e mais outra criticou, né, a posição tomada pelo presidente, porque tirava da verba de formação profissional. E nós verificamos que não era verdade, porque a verba de formação profissional, ela não tinha chegado a 80 milhões de reais. Então, para 800, não vai atingir. Ele pode tirar esse valor e mais, e manter a questão do sistema de formação profissional intacto. Então, nós estamos pedindo apenas o mesmo tratamento, né? E ele faz isso sem discussão, porque ele faz através de um decreto, como foi dado conhecimento a todos, né? Bom, estamos, eu falei 1, 2, 4, e tem mais um que nós estamos trabalhando também. Qual é o outro que falta? Eu falei 4 já, né? O outro, né? O Bebeto. Nós temos um projeto que tramitou na Câmara
com várias audiências públicas nos estados, que é conhecido como o projeto do Bebeto, que é um deputado da Bahia, e ele foi relator. Esse projeto teve como o primeiro patrocínio o deputado Paulinho e o Bebeto relator. Depois de uma grande discussão, terminou paralisado por conta dessas mudanças da lei trabalhista. Então nós estamos, de alguma forma, fazendo um trabalho para trazer de volta esse projeto. Só que ele fala da contribuição negocial e determina um percentual único para o desconto, que é na base de 1%, né, do salário bruto do ano. Quer dizer, para aquelas entidades que já têm um desconto maior, ela vai ter problema, talvez até desaprove, mas para quem não tem